No Japão, existem fantasmas que chamam, choram, que assustam. Mas há também os que amaldiçoam, como o espírito de Oiwa, que até hoje, séculos depois, sua história não é apenas contada, é sussurrada, porque aqueles que ousam falar seu nome podem despertar sua fúria, pois sua maldição nunca morreu. Você conhece o lado escuro da Terra do Sol Nascente? Pois eu vou te mostrar. Oiwa viveu no século XVII. Era uma jovem comum que acreditava no amor. Casou-se com Tamiya Iemo, um samurai sem honra. Ela o amava, mas para ele o amor nunca bastou. Ele sonhava com poder, riqueza e outra mulher. A jovem fiel se tornou apenas um obstáculo. Então, Iemo arquitetou um plano covarde para se livrar dela. Ofereceu-lhe uma poção envenenada, mas não para matá-la de imediato, e sim para dar-lhe um destino muito mais cruel. O veneno deformou seu rosto, queimou sua pele, fez seu olhar cair, e seus longos cabelos caíram em tufos. Oiwa perdeu sua beleza, a dignidade e a vida. E o pior de tudo, pelas mãos do homem que dizia amá-la. E então, em fevereiro de 1636, diante do espelho, entre dor e agonia, Oiwa morreu. Mas ali nasceu algo novo, não apenas uma vítima. Nasceu um espírito vingativo, consumido por ódio, fúria e sede de vingança. Após sua morte, Iemo acreditou estar livre, mas logo percebeu que não havia como escapar. Dizem que à noite, o rosto desfigurado de Oiwa surgia diante dele. Ao olhar para sua nova esposa, via Oiwa. Ao olhar para os amigos, lá estava ela, sussurrando seu nome. Iemo perdeu a razão. Matou inocentes acreditando que eram Oiwa disfarçada, pois cada sombra se transformava nela. Mas a maldição não parou no marido. A tragédia de Oiwa ficou famosa em 1825, quando foi transformada na peça de kabuki mais famosa de todos os tempos, Yotsuya Kaidan. Mas encenar sua dor não foi sem consequências. Teatros foram amaldiçoados, atores enlouqueceram, cenários desmoronaram, mortes inexplicáveis assombraram os palcos. Desde então, surgiu um ritual que dura até os dias de hoje. Antes de qualquer apresentação, os atores fazem uma peregrinação até o túmulo de Oiwa. Ali, diante de sua sepultura, que fica escondida sobre grandes árvores e atrás de um belo toril, eles ajoelham em silêncio, pedindo sua permissão. E esse não é um ritual de homenagem. É medo, uma súplica para que sua ira não se volte contra eles. E não para por aí. Muitos também visitam o santuário Oiwa Inari, um pequeno Inari Jinja, construído em 1717, ao lado da antiga residência da família, onde Oiwa viveu. O templo foi construído em uma tentativa desesperada de apaziguar sua fúria. Ali, deixam oferendas e rezam por permissão, porque ninguém ousa subir ao palco sem antes implorar por misericórdia. É como se dissessem: Oiwa, nos permita encenar sua dor, sem que ela recaia sobre nós. A figura de Oiwa inspirou inúmeros filmes de terror japoneses. Seu visual, cabelo comprido, rosto deformado e pálido, virou modelo para o estereotipo da mulher fantasma. Oiwa foi vítima de traição, humilhação e morte injusta. Mas sua fúria atravessou séculos, assombrou seu marido até a loucura, assustou gerações de atores, e até hoje ninguém ousa brincar com seu nome. Sua história mostra que nem sempre o sofrimento acaba no túmulo, e por trás de cada espírito vingativo pode existir algo muito maior. Bom, eu já vou indo, mas te espero no nosso próximo chá, à meia-noite. Sayonara.